retrospectiva. Retrospectiva Celeste. Não tem como relembrar o 2022 do Cruzeiro sem falar do primeiro ano da Sociedade Anônima do Futebol do Clube. Ronaldo Fenômeno começou em janeiro a saga que todo mundo sabia que era complicada e com um objetivo bem claro. A curto prazo a gente tem um objetivo principal e o único que a gente tem que pensar, que é de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Era preciso, seria justamente com o jogador que mais vestiu a camisa do clube. No dia 5 de janeiro, Fábio anunciou nas redes sociais que não ficaria. Ronaldo disse que a permanência do goleiro, que tem 976 partidas pela Raposa, financeiramente era inviável. A torcida não aceitou. O sucessor, Rafael Cabral, chegou da Europa e tinha a missão de minimizar a ausência do ídolo. O começo foi de instabilidade, mas logo ele mostrou que seria fundamental, como todo o grupo. Aliás, deu muito certo. Já no Campeonato Mineiro, o time mostrou que a temporada seria diferente. Chegou à decisão do estadual após 3 anos. Perdeu para o Atlético, mas viu ali o momento de tirar forças para o principal objetivo do ano: voltar à primeira divisão. Na Copa do Brasil, o time celeste também fez diferente dos últimos 3 anos. Conseguiu chegar às oitavas de final e eliminou o Remo nos pênaltis no Independência. Na próxima fase, encarou o Fluminense e foi eliminado. Em meio a isso, já tinha começado a Série B. Aliás, o primeiro jogo do clube foi um banho de água fria no torcedor. Derrota fora de casa para o Bahia por 2-0. Nas 3 primeiras partidas, o time celeste conseguiu somente uma vitória e embalou só a partir da 4ª rodada. Venceu 8 jogos consecutivos. A sinergia com o torcedor cada vez mais estava aumentando e o time mostrava resultado. O tão sonhado acesso estava mais próximo a cada jogo, até que veio o confronto contra o Vasco, no dia 21 de setembro, goleada por 3-0. Dali em diante, o 2022 virou festa. O ano foi tão marcante que, além do título da 2ª divisão, até vencer o CSA, o Cruzeiro conseguiu, na última rodada, suado 3-2 de virada para enterrar tudo de ruim que aconteceu na história recente do clube e renovar as esperanças para o ano que vem. Foi um ano realmente maravilhoso. Ninguém esperava por um resultado tão expressivo como tivemos. E a gente vai trabalhar muito duro para fazer um time muito forte no ano que vem na Série A. O Vitor Moreira, ele resumiu bem o que foi o ano do Cruzeiro. Até vencer o CSA, o Cruzeiro conseguiu esse ano. Ou seja, não porque o Cruzeiro, né, não tem capacidade de vencer, mas como a gente vinha em anos tão ruins, e esse ano o Ronaldo chegou, o Ronaldo falou que ia trabalhar, trabalhou, fez o que tinha falado que iria fazer, com muita seriedade, com muito foco e com muito trabalho duro mesmo. O Cruzeiro conseguiu ter um ano, como ele mesmo falou, Ronaldo, maravilhoso. Todos nós sabíamos do objetivo que o Cruzeiro tinha nessa temporada, que era voltar à Série A, mas mais do que isso, o Cruzeiro recuperou, tomou fôlego, a ponto de agora estar fazendo até principal de tudo, organizou a casa, está organizando a casa e com certeza volta com muito mais robustez ao cenário nacional. Isso é muito importante e o Cruzeiro em mais um ano que quando conquista batendo recorde, conquista sendo destaque. Esse ano em Minas Gerais, o Cruzeiro foi realmente o time que elevou o nome do nosso estado aí no cenário do Brasil. A cara deles, eu tinha pedido pra eles... Não, eu tô caladinho, eu nem pensei em falar nada. Pois é, eu tinha pedido tô com nada na cabeça pra falar. Eles não estão rivalizando, porque o Samuca aproveitou essa deixa, porque eu tinha pedido pra eles não comentarem. Que situação, Ele né? usou de um subterfúgio. Conseguiu até ganhar do CSA, né? Parece que é o Santos, o Flamengo, o Palmeiras.
E a gente esqueceu que o supercampeão foi o Galo, né? Não, supercampeão agora só para acabar o ano. Não quer. Porque ele ainda não é a primeira divisão. Primeira divisão Já é. Segunda divisão. Cruzeiro já é de primeira divisão. Sempre Só ano que vem. Esse ano ainda é primeiro. E aí, daqui a pouco tem mais pérola, porque agora tem retrospectiva do Coelhão. Ah, beleza. Na passada, o América entrou em 2022 cheio de... Pensando no ano desafiador, muitos reforços apareceram no CT Lana Drummond. Entre eles, os atacantes Pedro e Germán Conte e o meia Mateuzinho, de volta ao clube depois de uma passagem pelo futebol de Israel. Eu quero estar à disposição, vou dar o meu melhor nos treinamentos para poder estar em forma e poder ajudar a equipe. Com foco na fase preliminar da Libertadores, o campeonato estadual, primeiro desafio do ano, parece fora da semifinal. Já na competição continental, a estratégia deu certo. O primeiro emocionante em Assunção, o Coelho avançou nos pênaltis. Na fase seguinte, a decisão também ficou para as penalidades. Após 2 empates nos 2 confrontos, o Alterosa Esporte acompanhou de perto a emoção da torcida. Nossa turminha está animada e nós vamos gritar os 90 minutos. Coelho! Apesar teve o mesmo sucesso na outra fase. No grupo D, ao lado do rival Atlético, a equipe terminou sem vitórias em último lugar. A essa altura, o técnico Marquinhos Santos já havia deixado o clube para o retorno de Wagner Mancini. Restava para o time, a partir daí, as 2 principais competições nacionais. Na Copa do Brasil, o América passou com facilidade pelo CSA na terceira fase e pelo Botafogo nas oitavas de final. Nas quartas, o adversário foi o torneio. No brasileiro, a campanha foi de afirmação na elite do futebol nacional. Com bons jogos, o clube garantiu a permanência e chegou à última rodada com chances de voltar à Libertadores. O América precisava de uma vitória simples, mas acabou empatando contra o Atlético Goianiense no Independência. Feliz, é isso, vamos embora, parabéns para quem foi classificou aí, eu não sei, mas parabéns. E é isso, né? Foi merecedores também, a gente vai para a Sul-Americana, vamos tentar ir o mais longe possível aí. Com uma vaga na Sul-Americana, o time vai disputar pela segunda vez na história uma competição. O América vem reformulando a equipe. Até aqui, muitas despedidas e contratações. Entre elas, os laterais Nicolas e Nino Paraíba e os atacantes Matheus Gonçalves e Dadá Belmonte. O Coelho ainda garantiu a permanência de nomes importantes, como o argentino Benítez. Entre idas e vindas, fica a pergunta: qual será o destino do América em 2023? Eu quero que seja ainda melhor do que 2022. Foi um grande ano, né? Passamos as 2 primeiras fases da pré-Libertadores, disputamos a fase de grupo, a Copa do Brasil, mas teve o São Paulo pela um degrau depois do outro e chegar aonde ele merece, que é disputando o título e sempre na Libertadores. Quem vai avaliar a retrospectiva alvinegra? El presidente con toda la directiva, con toda la masa do Galo, muito agradecido por las muestras de cariño y por entregarme la posibilidad de dirigir um equipo campeão. Mohamed chegou e alguns jogadores saíram. Savarino, Dylan Borreiro, Diego Costa e Natan vieram como reposições Ademir, Fábio Gomes, Godin e Otávio. No mês seguinte ao da chegada do treinador à primeira conquista, o Atlético venceu o Flamengo nos pênaltis e foi campeão da Supercopa do Brasil em Cuiabá. 2 meses depois, a segunda taça do ano. Era o começo que o torcedor mais queria: o título estadual contra o Cruzeiro no Mineirão. Com 2 troféus na galeria de conquistas, logo no começo da temporada, a expectativa para o restante do ano aumentou.
Vieram o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Todo mundo achou que o Galo faria bonito, mas virou sofrimento. Antônio Mohamed não conseguiu manter o bom trabalho e foi demitido em julho, depois de empatar com o Cuiabá. Antes, o time já tinha sido eliminado na Copa do Brasil para o Flamengo no Maracanã. Lucas Gonçalves assumiu interinamente, até a volta de Cuca. A pedido do torcedor, o técnico assumiu o Galo novamente. E mais uma vez as expectativas aumentaram em torno do clube. Mas na primeira partida do treinador, goleada sofrida para o Internacional por 3-0 em Porto Alegre. Sinais de que as coisas iriam continuar nada bem. O primeiro jogo do treinador desde o retorno em casa foi contra o Palmeiras pela Libertadores. O alvinegro vencia por 2-0 e cedeu o empate no finalzinho, na partida da volta. Em São Paulo, eliminação nos pênaltis nas quartas de final. Sobrou o Brasileiro, mas com o foco voltado para as competições de mata-mata, o título ficou distante. A meta então era o G4. Nem isso o Atlético conseguiu. Terminou na 7ª posição com 15 vitórias em 38 jogos. E como consolo, pelo menos uma vaga na pré-Libertadores. Enfim, foi um ano de altos e baixos. Para 2023, a maior expectativa, além de títulos, é o primeiro ano de Casa Nova. Que seja um começo e um final animadores. Pois é, Bebel, pois é, amigos telespectadores da Alterosa. O Atlético viveu ali em 2022, ali, que a gente considera acabado, um momento de inflexão. O momento de inflexão foi quando o Atlético tomou 5 para o Fluminense. Quando o Atlético toma 5 gols, defendendo o cinturão de campeão, um time campeão não perde de 5. Um time campeão pode não ganhar todos os torneios, mas aquele momento foi um momento assim, poxa, desagou. Antes disso, claro que nenhuma construção, ninguém é mandado embora por um evento. Isso é uma construção, mas naquele momento sabia-se que o Turco não continuaria. E aí o Atlético tomou o remédio. Qual que era o remédio? Buscar o Cuca. O Cuca é um campeão, não precisa de falar estatísticas dele aqui, todo mundo já sabe. Mas a questão é o cristal. O cristal que chama confiança. Quando o Cuca sai do Atlético, ele sai do Atlético no mar alto. Seria até um dos grandes nomes para assumir a seleção brasileira neste momento se não tivesse mexido com o futebol. E aí, na situação de não ter opção, busca o Cuca. E aí o Cuca volta sem a confiança dos seus atletas. Volta por cima da carne seca, no bom sentido, porque ele recebia o maior salário do CT do Atlético. Isso é fato, isso é informação. E aí quando ele chega com essa pompa de que é o resolvedor dos problemas, as pessoas, mesmo que inconscientemente, isso não é dizendo, é agindo, o time não funcionou. E aí toma de 3-0 para o Internacional, que seria ali um presságio desse caminhar do Atlético, que precisou ali de algumas forças ali maiores para poder o time chegar à 7ª posição, que foi frustrante, mas como Silas diz no próprio Fala Galo, não crie expectativas, crie leite. E não crie promessas que você não poderá cumprir.